Olá, viva! A Santa Casa da Misericórdia de Águeda foi fundada em 12 de novembro de 1859. Soma, pois, 163 anos. É a instituição mais antiga do Concelho de Águeda, vai a eleições no próximo mês de dezembro. O provedor Mota Rodrigues finaliza 2 mandatos consecutivos. À sua sucessão concorrem 2 listas. É a Santa Casa da Misericórdia de Águeda que preenche o 22º programa do Plataforma Associativa, que, como temos afirmado, pretende reforçar o papel das associações enquanto organizações cívicas no desenvolvimento da sociedade aguedense. Sejam, pois, bem-vindos a este programa. Caro provedor Mota Rodrigues, bem-vindo também ao Plataforma Associativa. Agradecemos ter aceitado o nosso convite. Já vamos abordar os seus mandatos e o futuro da prestação dos cuidados sociais à população, mas deixe-me começar pelas eleições e por esta questão. Nos tempos que correm, 2 listas a sufrágio significa que a instituição é apetecível? Sim, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade que a Soberania TV dá à Santa Casa de Misericórdia para aqui conversarmos um pouco sobre o nosso setor social, concretamente do Concelho de Águeda, que é um concelho onde, felizmente, tem muitas instituições da área social, 35 em concreto, e como disse muito bem, a Santa Casa de Misericórdia é a mais antiga do nosso concelho e aquela que presta diariamente apoio a um maior número de pessoas, concretamente 493 pessoas que diariamente prestamos apoio. A Santa Casa de Misericórdia, como disse, neste momento está à porta de eleições, irão realizar-se, o ato eleitoral irá realizar-se no próximo dia 12 de dezembro. Concorrem 2 listas, concretamente eu estou a apoiar uma das listas, liderada pelo Dr. Castro Madeira. Isto é sinal de vitalidade, acima de tudo, e também um sinal muito positivo de que ainda há pessoas na nossa comunidade com elevado sentido de serviço ao próximo. Esta situação não ocorreu nos últimos anos, concretamente, então, eu já estou na Misericórdia, faz agora, em dezembro, 20 anos, que fomos eleitos, que entrei na altura com o saudoso engenheiro Adolfo Nunes Locke, e há 4 anos atrás procurámos de facto ver se havia pessoas de boa vontade interessadas a dar continuidade ao nosso trabalho e tal não surgiu. Surgiu agora e eu acho que é um facto positivo. Mas um dos candidatos, o Aires Neves, foi o primeiro, digamos, a anunciar essa intenção. A mesa não se revê nessa candidatura para apoiar o Dr. Castro Madeira? A mesa revê-se em todas as candidaturas que tenham por princípio a prestação de cuidados e o bem-estar, quer dos nossos idosos, quer das crianças e, acima de tudo, que possa garantir a sustentabilidade da instituição, não só nos dias de hoje, como em termos futuros. Porque, assim, todas as listas, para mim, e do meu ponto de vista, são credíveis e estão imbuídas deste espírito, penso eu. E é nesse sentido que estamos cá para colaborar uns com os outros, porque o que é importante, esforço mesmo, é que, de facto, quem saia vencedor seja a Santa Casa de Misericórdia de Águeda. Mas a mesa, para estar a apoiar claramente um candidato, justifica-se por algum motivo especial? Sim. Há razões plausíveis para isso. E uma das principais razões tem a ver com o facto de nós, no ano de 21, temos desenvolvido algumas candidaturas, de acordo com as oportunidades que vão surgindo, e uma delas, concretamente, foi através do PRR, do qual candidatámos, e que só mais tarde, concretamente já no corrente ano, é que tivemos conhecimento da sua aprovação. Posso dizer que foi a única que foi aprovada, candidatura aprovada ao PRR, no âmbito dos equipamentos sociais, largamento dos equipamentos sociais, do nosso Conselho, e no nosso distrito apenas houve 3 em todo o distrito de Aveiro. É um investimento de quanto? Estamos a falar de um investimento de cerca de 1 milhão de euros. Ele vai ser comparticipado em 535.100 euros pelo PRR, o restante terá que ser com dinheiros próprios da instituição e dos amigos da instituição, e também estamos a contar com o apoio, concretamente, da Câmara Municipal, através da candidatura que iremos realizar do programa que eles têm do associativismo no apoio ao setor social. Em que se traduz essas mais-valias desse investimento? Olha, isto é um desafio que já vem dos tempos da pandemia, de Covid.
Não sei se recorda que em 2021, em plena pandemia, houve orientações para que nos equipamentos que funcionassem acoplados, que é o caso que nós tínhamos do centro-dia, estava acoplado com o nosso lar, melhor para as pessoas compreenderem, embora seja ERPI, Serviço Residencial para a Pessoa Idosa, mas com o nosso lar tivemos que desagregar e não tínhamos espaço, não tínhamos alternativa. Durante uns tempos a resposta esteve inativa, nós continuámos a prestar apoio a todas as pessoas que não tinham retaguarda, através do apoio domiciliário, a expensas da própria instituição. Mais tarde, o Instituto de Segurança Social, através de apelos que nós fizemos nesse sentido, várias instituições alertaram que era importante continuar a prestar apoio àquelas pessoas que efetivamente não tinham retaguarda familiar. A Segurança Social também depois pagou a prestação de serviço a esses utentes através do Serviço de Apoio Domiciliário. Mas numa fase inicial nós iniciámos e continuámos. Ainda estamos hoje a fazê-lo. Porquê? Porque tentámos arranjar instalações provisórias, alternativo, até com a colaboração da própria Câmara Municipal. Um mesário disponibilizou um espaço dele em que foi submetido a uma inspeção. Eu não estava cá na altura, estava ausente de férias, não estive presente, infelizmente, mas a Autoridade de Saúde Local de Águeda, conjuntamente com o Instituto de Segurança Social de Aveiro, não aprovaram aquelas instalações porque a porta não tinha o pé direito que era devido, e o espaço, o pé direito que era devido para a população idosa. É de lamentar porque estamos a falar de umas instalações provisórias. E as definitivas vão ser instaladas onde? As definitivas vão ser instaladas num espaço por nós adquirido recentemente. Comprámos toda a área contígua ao Largo Conde de Sena, à Santa Casa, ali entre a Santa Casa e a Alta Vila, comprámos ali 5.000 metros quadrados de terreno, onde num dos espaços onde funcionava a cartonagem, aí nesse espaço é que vai funcionar uma residência autónoma para a inclusão e também conjuntamente um centro de dia. Passemos então aos seus 2 mandatos como provedor, que no fundo finaliza uma ligação de 2 décadas como diretor da Santa Casa. Que balanço faz destes 8 anos à frente? Eu estou satisfeito, eu e todos os membros da mesa estamos satisfeitos com o trabalho que fizemos. Poderia ter sido muito mais, obviamente que sim, mas também os apoios e a nossa capacidade de trabalho não dá para mais. Ou seja, dentro daquilo que eram as nossas possibilidades e com os meios técnicos e pessoais que tínhamos, fizemos um bom trabalho. Contrariamente ao que já ouvi dizer e que li certos comentários, que uma das razões de candidatura de uma das listas é pela inércia e cansaço que esta mesa evidenciava. Só quero dizer que, no espaço de 8 anos, a Santa Casa de Misericórdia investiu qualquer coisa como 7.740.000 euros. Deu uma média de 484.800 euros por ano. Investiu em quê? Investiu em quê? Investiu na modernização de equipamentos e, acima de tudo, na requalificação e formação do seu pessoal técnico. Ora, eu tenho um orgulho muito grande, e todos os elementos da mesa nos orgulhamos, e os nossos técnicos e trabalhadores, de que ainda recentemente, há muito pouco tempo, uma determinada pessoa que conhece a instituição por força da sua atividade profissional, que vem cá fazer inspeções, auditorias, solicitou um internamento para os pais, porque reconhecia que a nossa ERP era do melhor que poderia existir e que era o melhor que era destinado aos seus pais. Não são de cá, são do Porto. O processo que está em desenvolvimento, a candidatura, e brevemente serão admitidos, que é um casal. Isto para dizer porquê. A equipa Santa Casa, há um tempo a esta parte, há uns anos, não é de agora, já há uns anos, tentámos dotar a mesma do quadro técnico julgado necessário para a boa prestação de cuidados. Temos uma equipa multidisciplinar, constituída por médico, por fisiatra, por fisioterapeuta, por enfermeiros. O serviço de enfermagem e aquilo que eu acabei de dizer, estes 4 que acabei de dizer, não é obrigatório a resposta social da ERP ter. Não é solicitado um acordo de cooperação com o Estado. Nós é que entendemos que é uma mais-valia e que há necessidade de ter estas pessoas técnicas.
Depois, o serviço de enfermagem, que é solicitado, mas nós alargamos 24 horas. Temos enfermagem durante 24 horas. Temos depois o gerontólogo, técnicos de serviços sociais, animadoras, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, ajudantes de lar e os auxiliares. Há um conjunto de pessoas que trabalham para pessoas. Isto custa muito dinheiro, só para lhe dizer. Que E onde é que vai a Santa Casa buscar buscar o o dinheiro? Primeiro de tudo, é preciso, há uma coisa chamada orçamento. E o orçamento só é possível ter estas pessoas se de facto o orçamento por nós elaborado possa acompanhar esse investimento. Ou seja, eu para gastar 5 tenho que ter uma receita de 5 ou 5,5 para ter algum fundo de maneio para eventuais problemas que possam surgir. E é isto que temos feito ao longo dos anos. Se analisar os nossos orçamentos, excetuando o ano do Covid, o ano do Covid teve um impacto tremendo. Sim, nós já lá vamos ao ano de convite. Onde é que vai buscar o dinheiro? É isso no mesmo, fundo, através do orçamento. E através de uma coisa chamada, nós temos de estar atentos àquilo que o mercado social nos vai oferecendo ano após ano. Através das nossas criaturas, da remodelação, do aumento da capacidade, dos acordos que estabelecemos. Só 2 títulos de exemplo para ser muito concreto e preciso no dinheiro que vamos buscar. Fizemos um investimento durante o meu mandato numa ala chamada Ala Rinha Zona de Leonor. Essa ala está-nos a render por ano 105 mil euros. Aumentei a receita em 105 mil euros. Com os meios que tínhamos. Já tinha a equipe multidisciplinar, já tinha o quadro de pessoal. Só a título de exemplo do quadro pessoal, e temos de estar atentos a outro aspecto que é importante, e já vou ao segundo exemplo. A outro aspecto que é importante é assim. Os acordos de cooperação, todos eles na generalidade, prevêem um quadro pessoal que fica muito aquém daquilo que é a real necessidade na prestação de cuidados com qualidade e atendendo à necessidade do nosso utente. Porquê? Os utentes hoje são institucionalizados, falando do lar, para não falar de outras respostas sociais, sim, mas estamos a falar aqui do lar, são institucionalizados numa situação de incapacidade física ou de incapacidade mental. E porque, ou por outro motivo, as famílias não têm capacidade para prestar os cuidados que o seu familiar já necessita, por ocupação profissional ou por outros motivos. Essas pessoas carecem de apoio. E o apoio não se pode ser prestado, no exemplo concreto que eu vou dar, é o acordo de cooperação para 105 utentes em Águeda, prevê um quadro de 24 ajudantes de lar e centro-dia. É o acordo que está assinado por mim e pelo Instituto de Segurança Social. Neste momento, temos 35 ajudantes de lar, de 24 a 35. Fomos para Barlou, o acordo prevê 7. Neste momento temos 14. E porquê? Por aquilo que eu lhe acabei de dizer. Mas é isso que eu lhe digo. O utente da Santa Casa da Misericórdia paga o mesmo que paga um utente de outra IPSS para estar? Paga o mesmo. Olha, quais são as fontes? Se tivesse tido a oportunidade de ler o boletim, eu tive o cuidado no editorial de referir isso mesmo. No meu conceito, e esse princípio sempre o apliquei, quer na Santa Casa da Misericórdia, quer durante os 26 anos que estive no Centro Social e Paroquial da Borralha. A solidariedade social é fazermos com que aqueles que têm capacidade financeira de pagar, devem pagar aquilo que podem pagar, para poder suprir o outro utente que não tem capacidade financeira. Não é por falta de capacidade que a pessoa deixa de ser ou não admitida. Ainda ontem, despachei uma admissão de uma pessoa que tem uma reforma de 300 e poucos euros. E perguntaram ao supervisor, os rendimentos são estes. E vamos analisar a capacidade da família. A família também não tem a capacidade. A pessoa precisa de apoio e vai ser institucionalizada na próxima semana. A Santa Casa é uma instituição inclusiva. As outras instituições também fazem isso. Obviamente, mas é uma instituição inclusiva. No fundo, às vezes, na sociedade agdense, questiona-se, às vezes, na boca pequena, à boca pequena, questionam-se estes pormenores. A Santa Casa é uma instituição inclusiva. É. Inclusiva. Ok. Quais são os maiores feitos que elege destes 8 anos como provedor? Eu penso que todos eles, por acaso, tenho aqui no apanhado, mas... Há sempre alguma coisa que se destaca. Olha, o maior feito para mim foi ter sempre um olhar muito atento à componente da receita versus despesa. A mesa administrativa faz um acompanhamento mensal
daquilo que é a nossa capacidade. Não, para fazermos aquilo que lhe acabei de transmitir, eu não quero ser repetitivo, no tocante à componente pessoal, desde a formação, desde o quadro técnico, tudo isso, é preciso termos dinheiro para fazermos isso. E o termos dinheiro, temos que ir acompanhando, cortar onde temos que cortar e arranjar soluções alternativas, exemplos concretos. Nós estamos agora a deparar-nos com um elevado problema, nós e todas as instituições, com um problema muito grande no tocante aos financiamentos de serviços externos. Concretamente, em duas componentes. Sim. A componente dos gastos energéticos, com um impacto tremendo brutal, a nível da Santa Casa. Só para dar assim, um pequeno exemplo, nós, até outubro, já gastamos 105 mil euros. E agora os piores meses vêm agora vem o inverno. O que é que nós fizemos? Já fizemos antes. Não é agora, fizemos antes. Agora vamos fazer outro investimento. Estamos dotados de painéis fotovoltaicos em que reduzimos drasticamente o consumo de energia elétrica. Agora vamos aproveitar, embora o período de inverno não é muito propício, porque há menos sol, os dias são mais curtos, por isso vamos gastar mais, temos de ter outras alternativas energéticas. Mas vamos investir em bombas de calor, para possibilitar que, conjuntamente com os painéis fotovoltaicos mais as bombas de calor, possamos reduzir o consumo do gás. Isto é um exemplo prático que lhe estou a dar, como outros que lhe poderia dar. Agora, o que é que foi que se fez mais importante na nossa misericórdia? Para mim, foi isto. Foi isto. Um olhar atento e crítico à componente da receita versus a componente da despesa. Porque eu recordo aqui as palavras que o Dom António, o nosso Bispo de Aveiro, proferiu quando da tomada de posse, e que eu referi lá no boletim. E essas palavras ficaram gravadas, que é o termos uma atenção muito especial nas pessoas e não nos equipamentos. Nós estamos a investir para ter grandes edifícios e muito bonitos, todos pintadinhos, com grandes painéis, com grandes fachadas, e depois no interior não haver o calor humano, o amor que é preciso, quer na prestação, quer para quem presta, quer para quem recebe a prestação de cuidados. Tem que haver aqui uma reciprocidade em quem dá e com quem recebe. Estas palavras ficaram-me gravadas. Eu, no meu dia-a-dia, tenho sempre isso presente. Tive e continuo a ter, e acho que os trabalhadores do setor social são trabalhadores, infelizmente, muito mal pagos, por vezes mal reconhecidos no seu trabalho, e que fazem um esforço tremendo para cumprir a missão das 14 obras de misericórdia, no caso concreto das misericórdias. Isso é uma situação transversal, de facto, a todos os IPSS que vêm a este programa têm referido isso. Há uma pergunta que eu gostaria de lhe colocar. O que é que gostaria de ter feito e não fez? Olha, por acaso tenho pena de não ter conseguido fazer uma candidatura. Está outra em mãos, que é falar em objetivos. Ainda não me perguntou se vamos falar quais são os objetivos em termos futuros, que eu vou deixar. Sim, claro. Mas alguém há de dar continuidade a isso. O que eu não fiz e que foi pena não ter feito foi uma candidatura ao Padres. Eu não fiz, fiquei com muita mágoa minha, fiquei com muita pena, mas que efetivamente não tínhamos as condições técnicas e operacionais para fazer. E para que era assim? Não era financeiras. O sonho que eu tinha e que queria criar era um equipamento, um estabelecimento residencial para a pessoa idosa, mas para a área, para os dementes. Porque é o seguinte, ter uma ERP só para pessoas autónomas e uma outra ERP com outro tipo de equipamento, com outro tipo de pessoal devidamente formado, para que pudéssemos prestar um tipo de trabalho com outra qualidade e respondendo àquilo que também era a necessidade do utente. Eu não o fiz porque não tivemos tempo para fazer. Quando saiu o concurso, o prazo era muito limitado. Mais tarde veio ser alargado. E eu, se eu soubesse que ia ser alargado, teria feito um esforço. Só que eu tinha 1 mês e pouco. Contactámos os técnicos. E os técnicos disseram que era tempo muito pequeno, porque não tinha enquanto outras candidaturas, outras instituições fizeram candidatura. Só foi aqui uma aprovada, foi dos Pinheiros, porque já tinha todo um trabalho, todo projetos já elaborados, foi só fazer a candidatura. Nós não tínhamos nada, estávamos no zero. Sim. E isso faz que fiquei com uma pena terrível de não ter feito essa candidatura. Depois, surgiu-me um sonho, e agora vou falar em termos futuros.
surgiu um sonho. E surgiu-me um sonho por aquilo que eu tenho visto, eu tenho sempre a preocupação de ir a todos os colóquios e as assembleias gerais organizadas pela Misericórdia, e há uma área que nos aflige muito a nossa sociedade atual e que, infelizmente, o nosso Estado não tem tido ainda a capacidade de poder corresponder a essa mesma necessidade. Estou a referir concretamente à saúde, à demência, saúde mental. Sim, saúde mental. E o sonho que nós temos, e já estamos a trabalhar nesse sentido, é a criação de uma unidade de cuidados continuados para a saúde mental. Está feito já a manifestação de interesse. Hoje vou ter aqui uma reunião do Sr. Presidente da União das Misericórdias no final do dia. Vamos ter aqui uma assembleia também do Secretariado Regional de Aveiro, conjuntamente com o Secretariado Nacional, que quis fazer o favor de estar presente para se despedir de nós. Isso é foi uma simpatia da parte do Dr. Manuel Ramos que eu publicamente agradeço e fico também muito sensibilizado. E como eu dizia, ele neste momento agora está a ter uma reunião com o Sr. Ministro das Finanças, do término da mesma, virá aqui estar connosco para reunir comigo no final do jantar. Há bocado falou num volume de investimento anual significativo. Além da formação, o que é que foi em termos de equipamentos e em termos de benfeitorias para a Misericórdia, em que é que se traduziu esse investimento todo? Naqueles investimentos que eu acabei de dizer, nomeadamente no caso concreto da Rainha Dona Leonor, nós aí investimos 600 mil euros. Tivemos um apoio significativo da Câmara Municipal e também do Fundo Rainha Dona Leonor, da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, com apoio de cerca de 220 mil euros da Santa Casa. E a Câmara Municipal participou com cerca de 100 mil euros. Agora, o volume de investimento que se reporta, que já vem de há 8 anos, este valor que eu falei, dos 7.740.000, foram nos últimos 8 anos. Tem a ver com a modernização dos equipamentos. Claro. De quem conhecia o Largo Ponte Sena há 8 anos atrás, se for lá hoje, não tem nada a ver. Vou só dar um exemplo. Todos os quartos estão providos de casa de banho assistido, isso antes não existia. As casas de banho eram nos corredores e não havia banhos assistidos. Hoje há. Hoje todos os utentes, diariamente tomam banho. No seu quarto. E outras condições. Em Barrow também modernizámos o equipamento, nomeadamente na aquisição de equipamentos para os cuidados continuados. E quais foram as maiores dificuldades que encontrou na gestão? Tremendas. Muitas dificuldades. Eu gostava mais de... Sabe que às vezes as dificuldades são momentos também de oportunidades. E perante estas dificuldades a gente não pode baixar os braços, antes pelo contrário. E é assim que nós vamos construindo o nosso caminho. O grande desafio quais foram os principais desafios? Eu vou agora concretamente dizer, e aqueles que temos, são os desafios de hoje, são os de ontem e os de hoje cada vez mais. 2 concretos. O primeiro grande desafio tem a ver com o pessoal. Tem a ver com o pessoal em 2 vertentes. Primeiro, nos custos com o pessoal. Porquê? Porque há um dado que aqui é importante, a gente só pode dar aquilo que recebe. Se o Estado não cumpre com o Pacto de Solidariedade Social, e este prevê, como sabe, e foi assinado agora em dezembro de 2021, uma comparticipação até 50% do custo real de cada resposta social. E este compromisso que foi assinado pelo nosso Primeiro-Ministro António Costa, com o Dr. Manuel Ramos e com o Presidente da CNIS, como eu disse no passado mês de dezembro, pressupõe um horizonte de 10 anos. Só que não pode ser com este horizonte, porque a atualização dos vencimentos é constante. Há aqui uma pressão tremenda e justa, volto a repetir, com a atualização da remuneração mínima mensal, que vai passar, por exemplo, só para dar este exemplo, de 705 para 760. Ora, todos os anos nós temos este aumento.
O que é que isso origina? Origina que os vencimentos mais baixos estão-se a aproximar dos vencimentos dos quadros médios e dos quadros superiores. Obviamente, quem entra agora a ganhar 705 ou passa a ganhar 760, quem está cá há 20 anos não pode estar a ganhar 780. Tem que ganhar mais alguma coisa. E isso nós temos feito há uns anos, não muitos, há 3 anos, neste segundo mandato, concretamente no segundo mandato. E tentei implementar aquilo que é a tabela salarial da CNIS, que é diferente da Misericórdia. E eu particularmente discordo. Acho que deveria haver, como vai haver agora, deveria haver uma tabela única para um setor social, porque são todos trabalhadores do mesmo setor. Não faz sentido. Os vencimentos da CNIS são ligeiramente superiores aos vencimentos que vigoram nas Misericórdias. Enquanto na CNIS há neutralidades, nas Misericórdias não existem neutralidades. Existe uma progressão horizontal chamada de escalões, com valores insignificantes. Na CNIS, cada neutralidade são 21 euros por cada 5 anos. Nós aqui não temos isso. Em outubro, agora concretamente no dia 27 de outubro, saíram 2 portarias. E hoje na Assembleia vai ser discutido isso. Vem cá o Gabinete Jurídico para explicar, em que prevê também o alargamento e a inclusão das misericórdias no contrato coletivo de trabalho que vigora para outras confederações, concretamente da CNIS. Isto vai nos obrigar a uma atualização dos vencimentos que a 1 de novembro, se for agora com a data de efeitos a 1 de novembro, obriga-nos aqui a um investimento de cerca de 36 mil euros que vamos ter de acréscimo. Mensais. Que vamos ter, anuais. Ok. Que vamos ter de acréscimo aplicando essa tabela. O outro problema associado a este é aquilo que eu estava a dizer há pouco. O não cumprimento dos acordos por parte do Estado. O Estado é o parceiro privilegiado do setor social. Ou seja, nós substituímos ao Estado no mercado local. Não é? E como tal, aquilo que era a obrigação de primeira linha do Estado está a ser feita pelas instituições. Se este acordo prevê uma comparticipação por parte do Estado até 50% do custo real da resposta social, vejamos o cenário, que é aquilo que vou dizer daqui a pouco na Assembleia, que está agora em vigor. Por exemplo, na ERPI, o Estado comparticipa com 37%, no caso concreto da Santa Casa, Sim. com 37% do custo real. O custo real hoje são 1.276 e o Estado comparticipa com 470. Vamos para o centro-dia com 21%. Veja o caminho do Estado. Muito inferior aos 50%. Aos 50%. Vamos para o SAD, já supera os 50% do apoio domiciliário. E esta é uma resposta de futuro. Não sei se vamos ter a oportunidade para falar nisso, mas é uma resposta de futuro. Dos desafios. E na infância, os valores estão muito próximos dos... O apoio ao domicílio é o tal valor acima dos 50%, é isso? E a infância também. E a infância? A infância está. Nós temos aqui, no caso concreto, da creche, que agora com este novo valor já vai superar os 50%. Aqui houve um esforço muito grande. Agora, dizemos assim, eu não estou aqui a criticar o Estado, estou a dizer aquilo que é a realidade, mas também reconheço que o Estado está a fazer um esforço muito grande nesse sentido. Honra seja feita a esta ministra, que, no meu ponto de vista, está a fazer um belíssimo trabalho. Digo isto com total abertura e total isenção. Não é uma questão partidária, quem me conhece sabe que não é uma questão partidária. É de realidade. E porquê? Ainda agora, a semana passada, foi divulgada uma portaria que já estava previsto, só para dizer que os cuidados continuados de saúde não eram atualizados desde 2011, há 10 anos. Só eram revistos de acordo com o índice de preço ao consumidor. Os tais 0,1, 0,8, 0,1, 1,1, 0,7, por ali assim. A atualização do acordo não era feita. Vai ser feita agora. Foi agora aprovada a semana passada. Com uma atualização de 17,1%. Um esforço tremendo que nos vem desafogar a situação financeira do corrente ano e também dar aqui algum
algum alento para o próximo ano. Vamos, antes de ir para outros temas, para o universo da Santa Casa, portanto, funcionários, já disse que eram 32, 33, por aí, não é? Funcionários da Santa Casa. 30? Quantos funcionários é que são? A Santa Casa dispõe neste momento, 221 funcionários e presta apoio a 493 pessoas através das suas 9 respostas sociais. É esse um dos aspectos que lhe queria perguntar. O outro era o património que tem e o orçamento que tem. Ora, o património da Santa Casa é um património bastante valioso. Primeiro, tem um património humano muito grande. Muito grande. Sim, estamos a falar, o património físico humano, já falámos. Agora, o património físico, o imóvel, é cerca, neste momento, está avaliado em 14 milhões de euros. O nosso orçamento para o próximo ano são 4 milhões e 860 mil euros. É um orçamento bem significativo. Bem significativo. A Casa de Repouso em Barroa foi uma luta, na altura, algo até inovador, não é? Havia poucos casos a nível nacional. Foi uma aposta ganha? Foi. Aqui obriga-me a fazer um bocadinho de história. E dizer-lhe que foi uma aposta ganha devido a uma grande visão estratégica de um grande homem que foi provedor desta Santa Casa, a quem eu presto a minha homenagem, a minha pública homenagem. Refiro-me concretamente ao engenheiro Adolfo Nunes Roque. Eu tive o grato prazer, e aprendi muito com ele, o grato prazer tinha eu 50 anos, de ter trabalhado com ele e deu-me o privilégio de ser o seu braço direito, digamos assim, porque ele trabalhou afincadamente em Barlou e eu trabalhei também afincadamente, apesar de ter a minha profissão, mas tinha que conciliar uma coisa com a outra e penso que nunca falhei aos meus deveres profissionais. A minha carreira assim o diz, não é? Em Águeda. E isto porquê? Porque estávamos em 2004 e nós tínhamos um déficit, a Santa Casa, quando entramos em 2002, a Santa Casa tinha um déficit na banca de 2 milhões e 500 mil euros. E esses 2 milhões e 500 mil euros tinha a ver com a gestão, com a lei, mas acima de tudo com o investimento que tinha sido feito em Barrow. E quando entramos, estavam lá só as paredes. Nem uma cadeira tinha para a gente sentar. Era um imóvel muito bem construído, muito bonito, arquitetónico, em termos de arquitetura, muito bonito, mas sem nada, completamente vazio. A grande preocupação durante os meses do Sr. Engenheiro foi arranjar uma alternativa. Grupo de Saúde, pensámos em fazer uma subcontratação com o Grupo de Saúde, contratou vários, Melo e outros grupos de saúde que na altura existiam, e tivemos a felicidade, através dos seus conhecimentos, de contactarmos com este grande homem que vem cá hoje, que é o Dr. Manuel Ramos. A reunião, recordo-me, vou logo até dizer isso a ele, para recordar, foi no dia 22 de abril de 2004, em que ele nos apresentou um projeto de criação de uma unidade de cuidados continuados. Ainda não existia protocolos, não existia a rede, mas ele, Manuel de Ramos, já tinha essa visão. E conseguimos em 2005, entrar em funcionamento em julho de 2005, com o acordo tripartido que se fez na altura, com o Hospital de Águeda, com a Santa Casa de Misericórdia de Águeda e com a Administração Regional de Saúde, e até hoje posso dizer, para além de ser pioneira, a nossa unidade é das primeiras. Ainda há bem pouco tempo, o Dr. Manuel de Ramos teve cá uma comitiva do Brasil. As Misericórdias do Brasil dedicam-se muito à área da saúde e pouco à área social. Essencialmente, os hospitais são das Misericórdias no Brasil. É um bocadinho como o início da Misericórdia de Águeda, mas já lá vamos. Foi. Não só em Águeda e não só em Portugal. Sim. Vamos para a Itália, a mesma coisa. A primeira Misericórdia que há memória foi criada em Florença, no século XIII, 1240. E dedicada àquilo que é a proteção civil em Portugal, digamos, é garantido, é assegurado pelas Misericórdias em Itália. É a proteção civil. Sobre a área social do Conselho, no Conselho e não só, porque no fundo há grandes desafios, há bocado falámos sobre isso nas IPSS, mas o Conselho também digamos, é conhecido por ter uma rede social forte,
o que no fundo também indicia que há mais responsabilidades nesta área. O que é que precisa ser feito para responder aos desafios que vêm aí? Olha, eu penso que há aqui um problema que infelizmente não conseguimos dar, que se identificou, que se criou uma solução alternativa de modo a minimizar isso e que deixámos terminar. Reporto-me concretamente à criação da União Conselhia das IPSS de Águeda, porque fizemos inicialmente um belíssimo trabalho de conjugação entre as instituições, porque aquilo que acabou de dizer, eu concordo plenamente, só lhe acrescentava um outro dado que não referiu. É que exige que a gente também tenha uma prestação de serviço de excelência, ou seja, porque passa a haver uma maior capacidade de oferta do que se procura de algumas respostas sociais, nomeadamente na área da infância. Isto já não acontece na área da terceira idade. E por aí é que nós temos uma lista de espera tremenda na área da terceira idade e já para aí fecha, isso já não acontece. Isso faz com que hoje as instituições, vamos ver, não sabemos trabalhar. O problema para mim fundamental é não trabalhamos em rede. Não trabalhamos em rede. Trabalhamos quase de costas voltadas uns para com os outros. Porque deveríamos aproveitar as mais-valias de cada um de nós para, em conjunto, podermos continuar a prestar o nosso serviço a menores custos. Eu vou voltar um exemplo concreto para as pessoas, os nossos ouvintes, perceberem. Eu não vou dizer a instituição que não interessa, mas a Santa Casa está a prestar apoio a uma determinada instituição do Conselho. Porque instituição essa que não tinha condições físicas para, nomeadamente, fornecer as refeições. Então, somos nós, com a nossa capacidade, porque temos um refeitório com uma capacidade que serve 500 refeições diariamente, 550, contando com os trabalhadores, 550, e depois temos um outro em Barlow que tivemos que criar devido à sua existência, que não era operacional ter um só, tendo em conta a distância. Sim. Essa instituição, porque não tinha condições, e escusou de estar a investir nesta área, é uma outra instituição que lhe presta serviço. Somos um prestador de serviço. Era isto que se devia fazer a nível das instituições. Criação de sinergias entre as diversas instituições. Mas perdeu-se um bocadinho esse trabalho em rede com a ausência hoje da União das IPSS de Águeda, ou sempre foi assim? Nós estávamos a fazer, aquilo que estava a dizer, nós estávamos a fazer um belíssimo trabalho na União. Fizemos algumas reuniões técnicas de trabalho, em que, por exemplo, nomeadamente na questão de SAD, estávamos até a definir uma estratégia de atuação, no sentido de melhorarmos a nossa prestação de serviços, também aos melhores preços para com os utentes. De modo a que pudéssemos, não dássemos ali um carro que vai aqui e depois passa, no mesmo sítio passa outro carro e também vem um outro do sul e vem um outro do oeste e assim sucessivamente. Era mais nesse sentido. E conseguimos-lo, fizemos-lo assim. E uma coisa, relativamente ao facto da população estar a envelhecer e de haver necessidade de um aumento da capacidade no apoio à terceira idade, vai criar dificuldades a curto prazo às IPSS ou às pessoas que pretendem utilizar as IPSS e serviços das IPSS? Não. Há bocado falou que o apoio domiciliário poderá ser um serviço de excelência. A minha ideia, e não é de agora, já há um tempo a esta parte, não é possível, nem o Estado tem capacidade, nem é possível criarmos instituições, no caso concreto, equipamentos residenciais, para a população idosa. Porquê? Porque nós temos aqui um índice demográfico elevado, porque assim, temos a população que cada vez está mais envelhecida, e por outro lado temos pouca população, que aí temos tudo, população ativa, pouca juventude. A aposta para isto é melhorarmos a prestação de serviços aos nossos idosos, mas eles estando domiciliados, ou seja, estão no seu lar, quer através de respostas de centros de noite, quer através das respostas de apoio domiciliário. Para quê? Para que os seus familiares, os seus filhos, os seus netos, possam também
cuidar dos seus idosos para que um dia mais tarde incutir este espírito à juventude. Nós temos essa preocupação, já vou dizer como. Para que também os jovens possam ver o cuidado que os filhos têm, que o seu pai tem para com o seu avô, para que um dia mais tarde o bisneto possa prestar ao avô assim sucessivamente, de geração para geração. Porque se corremos o risco de pegar no pai ou na mãe que já tem 60 anos ou que está a 70, começou a usar a fralda e vai ali para o lar, isto não é educação. Não é educação. E também, volto a repetir, não há capacidade de resposta, quer por parte do Estado, quer por parte das próprias instituições. O que é que temos que apostar? Na educação das pessoas, em atividades intergeracionais. E nós fazemos muito isso. Deixe-me acabar, por favor. Nós desenvolvemos muitas atividades em que juntamos os idosos com as crianças e vice-versa. Vejo a alegria dos idosos quando vem uma criança, porque se retratam e lembram-se do seu tempo, e vejo também a alegria nos olhos dos nossos jovens quando estão juntos dos idosos, porque também vêm deles o avô e a avó, que muitos, e nós sabemos o carinho que os avós têm para os netos. Eu tenho, infelizmente, 2 netos e sei perfeitamente aquilo que sinto quando sou juntos deles. Não é? A questão de voluntariado, a Santa Casa fez vários apelos à população para se voluntariar. Há quem se voluntarie? Vocês, neste momento, nós tínhamos um corpo de voluntários bastante elevado. Chegámos a ter cerca de 30 voluntários nos 2 polos, Águeda e Barão. Com o Covid, obviamente, não houve possibilidade da continuidade deste trabalho, porque as pessoas não podiam entrar nos equipamentos, não é? Ficou interdita. Agora, praticamente o voluntariado é residual, mas é um trabalho muito meritório e as instituições têm que apostar muito no voluntariado, porque de facto é uma alegria ver um voluntário estar ali a transmitir carinho e amor a quem está lá e quem os necessitam, quer dizer que os trabalhadores não têm. Mas as solicitações são tantas, e no nosso caso concreto, os equipamentos com 105 pessoas, imagina, não é? Claro, e a Santa Casa vai dar continuidade a essa aposta? Temos que dar, assim que estiverem reunidas as condições para tal, não é? Nós já estamos a tentar aligeirar as questões do Covid, já com o acesso, embora com máscara, às nossas instalações. Agora vamos alargar na festa de Natal, estamos a pensar, se não houver orientações contrárias por parte da Direção-Geral de Saúde, estamos a pensar que os familiares possam participar na festa de Natal com máscara e limitado também aos familiares mais diretos, ou seja, estou a falar no marido ou na esposa, ou no filho ou na filha. Inicialmente a área da saúde com o Hospital da Rua de Barril deu, no fundo, forma à utilidade, digamos, da Santa Casa. Depois o atual hospital foi inaugurado em 1904. Portanto, e agora há um protocolo, portanto, está protocolado com o Estado, entre a Misericórdia e o Estado. Tem sido fáceis as relações com o Governo? Tem. Sempre em franca e total abertura e confiança. Quero dizer uma coisa, problemas existem sempre e temos, mas da parte do Estado, e quando digo Estado, falo Estado local, Câmara Municipal, e falo também Estado regional, através com quem nós temos as respostas sociais protocoladas, que é o caso concreto do Instituto de Segurança Social de Aveiro. Neste momento, o diretor do Instituto de Segurança Social de Aveiro, que é o Dr. Fernando Mendonça, tem feito um trabalho de proximidade a todos os níveis notável. Eu falo por mim e pela Misericórdia de Águeda, por aquilo que vejo. Eu também faço parte do Secretariado Regional. Estou nas Assembleias Regionais, que a gente realiza ao longo do ano, e ouço as outras Misericórdias dos distritos. Somos 19 Misericórdias em Aveiro. E, de uma maneira geral, todos têm essa opinião. Este serviço de excelência, de proximidade, desenvolvido pelo Dr. Fernando Mendonça, conjuntamente com os senhores técnicos, concretamente o Dr. Benjamin Bastos e o Dr. Helder. E isto porquê? Por vezes existem problemas. Eu tive este ano, concretamente em junho, eu solicitei uma reunião, o tal serviço de proximidade, com o diretor da Segurança Social. Imediatamente ele agendou a reunião, levei uma folha de papel, A4, e apresentei-lhe a dificuldade, disse o Sr. Diretor, neste momento o Instituto de Segurança Social
entendas que o Estado deve à Santa Casa 381 mil euros. Era a dívida que eu tinha numa altura. Assim, de serviços protocolados que não estavam a ser pagos. Eu percebo e eu sei, tivemos um orçamento que foi aprovado a meio do ano, mas as instituições nos compadecem, porque eu não fiquei a dever um tostão a nenhum trabalhador, nem a nenhum fornecedor. Nós chegamos ao dia 30 ou 31 de cada mês, pagamos nesse dia a todos os trabalhadores e pagamos nesse dia a todos os fornecedores. Digo isto publicamente e que apareça o primeiro trabalhador ou o primeiro fornecedor a dizer que aquilo que eu estou a dizer não é correto. Por conseguinte, eu para assumir este compromisso, também com quem tenho acordos, também tenho que cumprir. Bom, isto é exemplo, tirando isto, há uma relação franca e aberta e de total confiança. Total confiança. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu antes já passaram 45 minutos, não me parece, mas é verdade. Mas eu gostava de lhe colocar esta questão. Tem estado muitos anos ligado ao setor social, agora vai deixar de ser provedor, vai continuar a estar ligado, vai continuar a dedicar-se a este setor. Qual vai ser o seu futuro nesta área? O futuro a Deus pertence e só Ele é que sabe o que é que me destina. E a vontade eu da costumo pessoa. dizer que Deus deu-me o dom de gostar de estar no setor social e de prestar apoio a quem dele necessita. Filo ao longo da minha vida, quer na carreira esportiva, fui dirigente esportivo, fui dirigente político, nunca me utilizei, nem recebi qualquer tipo de rendimento, quer na política, quer no desporto, quer na social. Filo sempre a título totalmente gracioso e de grande vontade de trabalhar e dar o melhor de mim. E esse espírito continua presente, não com a assiduidade que eu tenho feito, porque tenho 70 anos de idade e tenho família e recentemente adquiri um equipamento que me permite andar por todo o país e por essa Europa fora e quero usufruir do mesmo, mais a minha mulher, e quando tivermos saúde e que Deus permita, e pernas para andar. Esse é o meu desejo e da minha mulher. Muito obrigado pela sua presença neste programa. O nosso programa Plataforma Associativa fica hoje por aqui, pelo valor do associativismo local que ocupa, que educa, que projeta, em suma, que dinamiza, que valoriza e que afirma os agdenses e as coisas de Águeda e que leva também a Águeda ao mundo. Considero que estas instituições, que nos estão mais próximas, são as mais importantes para nós. É a elas que recorremos, é com elas que mais interagimos, prestarão sempre o melhor serviço se lhes dermos o nosso apoio. Obrigado por estar connosco, voltaremos para a semana.